Olá, minha gente, muito boa noite. Terça-feira, dia do nosso podcast, direto de Brasília. Primeiro podcast do ano. Nosso convidado é o presidente do Cidadania, ex-senador Roberto Freire. Nosso podcast direto de Brasília é uma parceria do meu blog, o Blog do Magno, com a Folha de Pernambuco. Você acompanha pelo YouTube, @blog do Magno, o YouTube da Folha, @folhaPR, e é transmitido por 165 emissoras no Nordeste. A Rede Nordeste de Rádio, a Rede Mais Rádio da Paraíba, a Rede ANC do Ceará, a TV Gazeta News em Alagoas, a TV LW em Arco Verde e a revista Mais Nordeste em Fortaleza. Os nossos parceiros, Grupo Ferreira de Santa Cruz do Capibaribe, Autoviação Progresso, Água Santa Joana, a Faculdade Vale do Pajeú, o Grau Técnico, o Birotflix, e o Laticínios Costa Real. Muito boa noite, senador. Muito obrigado por nos atender. Muito obrigado a você e, pelo que eu estou vendo, voltando às minhas raízes. Nordeste, especialmente Pernambuco. Especialmente Pernambuco. Você fala de senador para Pernambuco. Eu fui muito mais anos deputado do que senador, mas parece que é o maior. Mas eu diria a você que, politicamente, inclusive a Câmara... por outro estado de São Paulo, né? Eu fui deputado por São Paulo também, em 2 mandatos. Candidato à presidência da República. Tem uma vida longa, mas também é pela idade, né? Agora, as pessoas perguntam, Roberto Freire, onde andava Roberto Freire antes de reassumir agora o Cidadania? Olha, eu continuava na atividade, mas muito em rede. Não tinha... Estava sem mandato e sem mandato partidário também, não era só mandato parlamentar. Então, eu fiquei em casa. Mas como eu tenho rede, participo muito, sempre participei do Twitter e agora do X e outras redes, Facebook, Instagram, consegui sobreviver, mantendo a cabeça ativa. Continuei pensando política, intervindo politicamente. Tenho um razoável número de seguidores no X e em outras redes. Me deu para ficar, pelo menos, vivo e atuante. Pequeno, mas, de qualquer forma, ativo. O que é que mudou no Brasil, daquele Brasil que o senhor tinha mandato, para o Brasil de hoje? Olha, mudou o mundo. E o Brasil não podia ser diferente, mudou também. Nós vivíamos numa sociedade que talvez chamarmos melhor de sociedade do capitalismo industrial. E hoje nós estamos vivendo num mundo já digital. É um outro mundo, uma nova realidade. Você tem o mundo virtual, tem, inclusive, o mundo do trabalho, num outro mercado de trabalho, que é o mercado de trabalho virtual, e que mudou todas as relações. Infelizmente, alguns não. Infelizmente, o mundo não se adapta de imediato a essas mudanças. Ao contrário, elas geram graves problemas. E essas mudanças são mudanças disruptivas. Não é a mudança dentro de um processo natural de evolução. Não, são de rupturas. Nós tivemos algumas dessas na história da humanidade. A última delas, fundamental, tinha sido a Revolução Industrial. Hoje você está tendo uma outra revolução até mais profunda, com muito maior mudança. E talvez um dos livros que possa bem representar isso é o livro daquele historiador israelita, A Sociedade do Homo Deus. A capacidade humana, a genialidade humana criou. Hoje você está discutindo a inteligência artificial quântica, regenerativa, eu sei lá, nem entendo muito bem disso, mas percebo que isso é uma nova realidade, um novo mundo, são relações completamente distintas. Nós estamos aqui vivendo uma dessas realidades. Quem é que podia imaginar que você aqui está, a partir de um estúdio em Brasília, falando para o mundo? Porque você, nas redes, você pode ter acesso aqui aonde tiver. Exatamente.
você pode ter suas conexões, mas isso está nas nuvens. É verdade. Como está nas nuvens, várias empresas, nós estamos vendo aí, e aí vê uma certa contradição por conta de incapacidade de perceber as mudanças. Você tem, por exemplo, o governo brasileiro, um ministro do Trabalho, que quer discutir essa nova relação de trabalho que existe no mundo, ainda pensando num código ou uma consolidação de leis que foram feitas para regulamentar o trabalho do chão de fábrica, do capitalismo industrial, e não dessa nova realidade da uberização, do banco nas nuvens, que você não sabe nem quem é seu empregador, se existe essa figura, você não tem mais essas categorias próprias do sistema, do capitalismo, do capital fixo, do processo da mais-valia. Não, tudo completamente diferente e cada vez mais. Portanto, essa mudança, mudam as instituições e elas demoram para se adaptar ou demoram para ser substituídas, demoram para morrer. E isso, Gramsci já falava de que nas sociedades uma das coisas mais difíceis que tem é enterrarmos os nossos mortos. Então, dizendo isso, dizendo que mudou o mundo, mudou o Brasil, mudou as instituições. Então, Roberto Freire, o mundo mudou para valer mesmo com a volta do Trump ao poder nos Estados Unidos. Você viu o que aconteceu, né, nesse final de semana? Mas olha, o pior de tudo é que é uma mudança de retrocesso. É a mudança que acontece em instituições, em países, que não se adaptam muito facilmente e que buscam, talvez, glórias passadas, hegemonias passadas, que acontece com o cidadão que busca a família, a religião, num conservadorismo pelo medo do futuro. Então, as sociedades também têm isso. E esse processo de reação a gente pode chamar conservadorismo, pode chamar fascismo, pode chamar reacionarismo, o que você imaginar. O que está acontecendo é que as pessoas não se adaptam facilmente às mudanças. E tem aqueles que reagem às mudanças. E interessante, muitas vezes aqueles que reagem às mudanças ficam imaginando que são revolucionários, porque já foram e deixaram de ser, porque não estão entendendo a mudança. É essa que eu estava falando, de você querer usar para quem está com outro relacionamento de trabalho nesta nova sociedade, você querer aplicar regulamentações do passado, de outro tipo de relacionamento. Você entra numa fábrica hoje, a fábrica é de robôs, é de computadores. É raro você ver o trabalho humano. E a CLT foi para... Isso aqui, né, Roberto Freire? O celular transformou-se num escritório de trabalho, né? Não, isso onde você estiver, você está trabalhando nele. Porque isso é um mercado de trabalho, porque não é só você trabalhar através dele, é ele que lhe oferece, inclusive, trabalho. Uhum. Não é apenas um instrumento do seu trabalho, não. Ele oferece trabalho. Você trabalha, vamos usar ainda este termo, que é o trabalho humano, de criação através desse instrumento. Roberto, no caso dessa questão dos Estados Unidos, o Trump chegou a prender sequestrou e prendeu. Sequestrou e prendeu o ditador Maduro, né? O Maduro. Mas não colocou ninguém lá, porque deu a impressão que ele queria assumir o governo da Venezuela, mas não deixou ninguém lá. A vice-presidente assumiu. É mais grave. É mais grave ainda. É mais grave. Não, porque ela vem do governo passado, né? Sim, mas não é o governo chavista, passado. Né? Ela é chavista. Sim, mas o governo continua o mesmo. Você tirou o ditador, a figura do ditador Maduro. Você acha que o Trump agiu correto? Não, que agiu correto, coisa nenhuma, em todos os sentidos. Ele não teve nada a ver com o processo democrático na Venezuela. Ele fez o acordão com o regime chavista. O que ele mudou é que era uma ditadura não alinhada aos Estados Unidos e ele está, por conta da força, da ideia e de uma concepção e um programa hoje, que é o de segurança nacional dos Estados Unidos, um retorno à doutrina Monroe. Ele o que está fazendo é dizendo que aqui tem dono.
A América, o hemisfério americano é quintal dos Estados Unidos e que ele manda. E ele não importa se o governo é democrático ou não. Isso não importa para ele, estamos vendo o exemplo. E o exemplo é mais dramático para, inclusive, os bolsonaristas, que aqui no Brasil, todos aplaudindo Trump como se fosse um arauto da liberdade, quando é exatamente um retrocesso do big stick, é da porrada, do abuso, do arbítrio, do rasgar tudo que é código, tratado, e você viver o quê? Criar uma nova realidade de que quem manda é quem tem força. Nós tínhamos evoluído, a civilização humana tinha avançado para criar normas de direito internacional, de respeito às pequenas nações soberanas. Você não ter respeito a Maduro? Nós nunca tivemos. Nós somos e representamos uma esquerda que nunca apoiamos ditadura de Maduro. Mas o Lula apoiou já. Sim, mas esse é o problema dele. Agora você teve, claramente no Brasil, é interessante isso, você viu no Brasil claramente posições do que é a realidade política brasileira. Você teve os bolsonaristas, seja Tarcísio, a família Caiado, Bolsonaro, os filhos, Ratinho, tudo, falando maravilhas da ação do Trump, que derrubou Maduro. Claro que os venezuelanos celebraram, mas aquilo dali não era a forma correta. Por quê? Porque celebraram e hoje estão sofrendo os mesmos efeitos repressivos que do regime anterior, quando tinha Maduro. Por quê? Porque o regime continuou. Não houve mudança do regime, houve tirar e sequestrar e prender o ditador Maduro, mas a ditadura que veio do chavismo lá continua. Portanto, quem, nesse processo todo, teve a capacidade de ver claramente isso, sabe quem foi? O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que foi aquele que é o seu candidato à presidência. É o meu candidato, claro, e estou trabalhando para isso. Por quê? Porque demonstrou ser estadista, que condenava sempre a ditadura de Maduro, mas esse não é o mecanismo que o mundo civilizado aceite. Não é a força que vai predominar no mundo. Porque foi bom tirar o Maduro, sim, porque era um ditador que eu era contra. Sim, mas isso Lula não está reclamando por isso, porque não falou nada de que Maduro deveria sair e o Brasil nada fez para que ele fosse punido e o mundo não admitisse a fraude que ele fez na última eleição. E o Lula demorou a se pronunciar, né? Foi um dos últimos. E pronuncia-se de forma equivocada, porque, por exemplo, fica apoiando Putin, mas Putin praticou ainda mais absurdamente esse poder da força. Invadiu o país, não apenas tirou, até porque nem conseguiu, mas pretendia não só tirar, pretendia ocupar o país. E que agora, pelo menos, o Trump está dizendo que não quer ocupar a Venezuela, mas quer mandar. E por isso que ele tirou Maduro. E parece que fez um acordo com os ditadores, ou os apoiadores dos ditadores, os 2.000 generais do exército de Maduro, que continuam lá, intocáveis, e promovendo, inclusive, prisões. Jornalistas já foram presos na Venezuela depois de todo esse processo, ou seja, não está se discutindo uma transição para a democracia. E tem aí uma possibilidade do Maduro fazer uma delação. Você acha que dessa delação pode atingir chefes de poder em vários países? Olha, esse processo eu não acredito que ele faça um processo de delação. Porque, por exemplo, Roberto Freire, aqui no Brasil, eu lembro muito bem, lá em Pernambuco, a refinaria, que foi aquela disputa terrível lá, para trazer a refinaria do Nordeste, Pernambuco acabou ganhando, e lá teve a participação da PDVSA, né? Da Venezuela. Sim, mas naquele momento... E com dinheiro do BNDES. Sim, eu tive no Palácio do Governo, era Jarbas Vasconcelos, o governador, quando Chaves esteve lá, na discussão da refinaria, Abreu e Lima, que foi um brasileiro, um pernambucano, que foi um dos libertadores da Venezuela. Virou general Abreu e Lima na luta de libertação do colonialismo espanhol. E nós tivemos lá junto, eu conheci o Chaves.
O Maduro não, mas o Chaves eu tive com ele lá no Palácio do Governo. Aquilo era correto, né? Claro, o problema da refinaria é que ela foi um dos instrumentos de um processo de corrupção que nós vimos e que deu no Lava Jato. O Lava Jato pode ter sido extinto, né, pelo Poder Judiciário brasileiro, mas a corrupção não. E nós ainda tivemos agora, a Raquel conseguiu, parece que definitivamente, ter recursos para terminar o processo geral de implantação da planta da refinaria. Bom, de qualquer forma, aquilo beneficia Pernambuco, mas foi um dos esgotos da corrupção do período dos mandatos de Lula e Dilma anteriores, né? Então, teve isso. Presidente Alberto Freire, a gente tem a participação aqui dos nossos companheiros, colaboradores do podcast. Vamos começar com as perguntas. Olá, Magno. Olá, Roberto Freire. Eu sou Marcelo Tonhozzi, do Poder 360, e minha pergunta para o meu amigo Roberto Freire é a seguinte. Na eleição desse ano, há uma tendência aí de um acordo, de uma união do Cidadania com o PSD, do nosso querido Gilberto Kassab. Eu quero saber o seguinte, o senhor apoiará qualquer candidato do PSD ou somente o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul? Pergunto isso porque o candidato que aparece mais bem posicionado nas pesquisas é o Ratinho Júnior, do PSD, que é o governador do Paraná. Esse apareceria com mais chances de derrotar o presidente Lula. O senhor concorda em apoiar o governador Ratinho Júnior? Olha, primeiro, essa decisão não será só minha, né? Isso terá que ter uma decisão do Congresso que eu imagino convocar e que há tempo de decidir qual o nosso caminho e o caminho significando quem vamos apoiar como projeto nacional, até porque vou lutar, evidentemente, para que o partido tenha uma candidatura, tal como fizemos em 2022 com a Simone Tebet, que seja uma alternativa a essa polarização tóxica e embrutecedora da política brasileira, né? Traumática porque fratura a sociedade até a nível familiar e é atrasada. O Brasil avança ou cresce a passo de cágado, enquanto outros países cavalgam. Então, superam o Brasil, tem índices de crescimento, de melhoria dos indicadores de desenvolvimento social, desenvolvimento político, educacional, em todos os sentidos, e aqui nós vamos a passos e, de vez em quando, vem um tropeço e retrocesso, tal como aconteceu, e gravemente, no período da Dilma Rousseff. Então, nesse sentido, vamos trabalhar e discutir internamente num Congresso para que definamos qual o caminho a seguir. Vou defender o caminho de apoiar o candidato Eduardo Leite e mais, não é com relação ao PSD. Não, nós vamos definir juntos com aquele partido que definirmos a nossa federação, vamos buscar isso, estamos em conversa não precisa nem conversa, porque há continuidade. Tentaram desfazer a federação com o PSDB, mas ela continua, até porque a Justiça anulou todos os atos que foram praticados pela direção completamente ilegal. E isso já mais ou menos definido pela Justiça, ainda de forma cautelar, mas o Supremo também secundou por uma reclamação que foi feita até pelo ministro Gilmar Mendes. Então, nesse sentido, nós vamos convocar, ainda temos que decidir, este Congresso e o Congresso definir. Vou defender aí claramente o apoio ao candidato Eduardo Leite.
não tenho nenhuma ideia, nenhuma, e aí não é questão de vontade, será uma questão política. Não vou apoiar nenhum candidato do campo bolsonarista, nenhum. Né? Isso não significa, como pensam os lulopetistas e bolsonaristas, que se você não é um, é outro. Não, eu não sou os dois, nenhum dos dois. Estou pensando nisso, mas há muito tempo, porque o Brasil precisa superar essa fase. E eu o senhor está tentando uma terceira via, né? Não, não quero chamar de terceira via, porque isso eu não acho que o Brasil tenha duas vias. Essas duas não são vias. Mas é um país polarizado, né? Não, não é tão polarizado. Eu não vou atrás de pesquisas que apenas colocam cenários que não sabemos quais são e quantitativa, num momento como esse. Eu vou e uso uma qualitativa que foi feita sob a coordenação, inclusive, do cientista político Pablo Hortelando, que tinha a ideia de analisar efetivamente, qualitativamente, o eleitorado brasileiro. E ali ficou evidente que você tinha minorias, tanto lulistas quanto bolsonaristas, você tinha setores da direita e à esquerda, e você tinha um grande, chamemos assim, centro, o centro-direita, centro-esquerda, centrista, liberal, social-democrata, esquerda como nós, que não somos nem lulistas e nem ligados a nenhum dos partidos que são aliados do PT, historicamente, vemos do PCB, que sempre teve posições divergentes do PT, mesmo antes do PT surgir. As célebres conclates, que eram reunião dos sindicatos. Então, temos história disso, não nos confundimos. Né? Os apoios a Lula fizemos nessa última eleição de Lula, porque para escolher entre Lula e Bolsonaro, escolhemos Lula, né? Por uma série de avaliações que continuam aí, porque, embora Lula tenha fraudado tudo que se imaginava, até porque essa crise mundial mostra o seu posicionamento, que eu costumo dizer que é perdido no tempo e no espaço, está lá no século XX, e um século XX já atrasado nos seus estertores, um pensamento daquela esquerda, que era nossa. Eu uso uma imagem que o Muro de Berlim caiu na minha cabeça. E parece que não caiu na cabeça do PT. Ele imagina que é como se o muro não fosse um divisor de águas. Um divisor. E a história, a gente usa muito essa ideia de certos ícones. Quando se fala da Revolução Burguesa francesa, se fala da queda da Bastilha. Mas, bem, você tem que falar da queda do muro para dizer que a experiência do socialismo real deixou de existir. Quer dizer, você continua, porque o mundo não é algo que morre aqui e acabou. É aquilo que Gramsci, quando é aquela frase que eu aqui usei, é difícil você enterrar os seus mortos. Não é fácil, não é no outro dia. Então, isso é um processo histórico também. Mas não é possível que alguém imagine que ainda voltemos nesse mundo da economia digital, economia fidigital, como chama Silvio Meira, um grande cientista lá de Pernambuco, Paraíba, Pernambuco. Pois bem, esse mundo é outro. E os valores de quem quer uma sociedade mais justa, mais igual, fraterna, que embalava nossos sonhos da esquerda, inclusive comunista, o mundo do século XX teve muito isso acabou. Não acabou os valores, mas a forma de luta, por quê? Porque a sociedade é outra. E nós estamos nisso. Aí, só para terminar, Marcelo, eu acredito, inclusive, que a candidatura do Eduardo Leite, se o Kassab não viabilizá-la, nós temos que dizer a Kassab que ele vai ter que procurar um outro caminho, e é justo que ele procure, porque ele não é apenas a pessoa Eduardo Leite. Ele começa a ser, e quem viu a declaração dele sobre esse grave episódio na Venezuela, fica claro e evidente que é um estadista.
bem diferente dos bolsonaristas e lulistas que estão perdidos, não defendem princípios, não defendem a democracia, nenhum dos dois lados. Então, isso é muito claro e é muito importante que a gente viabilize essa candidatura, mesmo que seja necessário que, se Kassab não fizer a opção por ele, que ele procure um ou outro partido. E o Cidadania, junto com o PSD, PSDB, junto com o Podemos, evidentemente que pode formar uma federação e ser um instrumento para que ele faça a campanha nacional. Muito bem, vamos para outra pergunta. Um abraço, Magno Martins, saudações, audiência aqui do podcast, feliz e abençoado 2026 para todos nós. Deputado Roberto Freire, o senhor militou durante muito tempo na chamada esquerda aqui do país, no Partido Comunista Brasileiro, o PCB, num outro tempo em que esse debate internacional de esquerda e direita era muito forte, principalmente pelo debate mais conceitual, mais teórico. Essa discussão volta décadas depois, de forma muito enviesada, para os nossos tempos atuais. Agora, a pergunta é, para quem militou, para quem foi forjado nessa dualidade, esse debate esquerda e direita é ainda um debate teórico ou conceitual legítimo, ainda válido, apesar de todas as transformações da sociedade, de um cidadão muito mais preocupado hoje com os resultados de gestão, com a eficiência da máquina pública? Ou esse é um debate, na sua opinião, apenas manipulatório, com falsos ideologismos, apenas para manter a ordem vigente? Lula de um lado e Bolsonaro do outro. É o Herocídio da rede mais rádios lá da Paraíba. Olha, a sua pergunta é uma pergunta muito instigante. Esquerda e direita não são coisas substantivas. Elas são referenciais. As substâncias é a política, as ideias, e que você, tendo-as, você diz, esse é de esquerda ou de direita. O que está acontecendo hoje é de que a esquerda tem que estar consubstanciada naquilo que são seus valores. Por exemplo, eu, quando entrei no Partido Comunista Brasileiro, lá em Recife, foi em 1962. Faz muito tempo, né? Pois bem, e em 1962 nós estávamos nas ruas, eu estudante, carregando cartazes pedindo as reformas de base. Tudo que era reforma. O Brasil era para ser reformado de cima a baixo. As reformas de base era isso, tinha de tudo, de reforma agrária, reforma bancária, urbana. Nós propunhamos tudo, o governo João Goulart. Veio 64 contra nós, contra aqueles que queriam fazer a reforma no país. Bom, o que é que nós estamos vendo hoje? Você tem uma esquerda no Brasil, considerada a esquerda brasileira, que é contra as reformas. Reforma administrativa, da Previdência, qualquer reforma do ensino educacional que precisam ser feitas, a única que eu vi eles junto conosco foi no SUS, a grande reforma sanitária, mas que foi comandada por nós, do ponto de vista teórico, por nós que eu digo a esquerda, muito vinculada ao comunismo. Eu lembro, por exemplo, que o grande líder dessa reforma era Sérgio Arouca, foi companheiro de chapa meu no PCB, a presidência da República em 89. Então, estávamos muito presentes nessa reforma. Isso é uma demonstração de que o que está acontecendo é de que o que a sociedade representa como pensamento de esquerda não está sendo colocada nos movimentos que são efetivamente de esquerda. Vou dar um exemplo muito concreto. Você tem, nesse processo, setores que estão... Vamos lembrar, por exemplo, a Revolução Industrial. Teve um movimento de esquerda que era chamado de ludista, porque era Lude, o líder desse movimento, que quebrava as máquinas. Por quê? Porque a máquina gerava desemprego para a estrutura anteriormente montada de produção. A máquina a vapor tirava
do processo produtivo aquele proprietário do gado, do cavalo, que era a força motriz da economia da época. Então, aquela mudança foi uma mudança disruptiva. Nós estamos tendo uma disruptiva. Eu chamo, por exemplo, alguns setores do PT que ficam falando de CLT para o Uber, e chama de precarização PJs e outras formas de trabalho, de relacionamento, do banco na nuvem, quem é o dono do banco, onde o banco está, você não sabe coisa nenhuma, não tem nem prédio físico de um banco, então mudou completamente as relações. Pois bem, eu chamo, por exemplo, o PT como se fosse o moderno ludista digital, não tem máquina para quebrar, mas não está entendendo a mudança que está se operando. Então, nesse sentido, o que nós estamos vivendo é uma contradição na categoria teórica, que está na imprensa, está na universidade, está aqui entre nós ainda, esquerda e direita, sem olhar bem o substantivo. E aí vem uma pesquisa e diz a juventude está hoje direitizada. A juventude está pensando no seu futuro. Então você tem que analisar por que é que ela não está mais ouvindo o PT. Por quê? Porque não dá para ouvir um ministro do Trabalho que quer colocar CLT naquele que não tem nem um patrão. Vive nas nuvens, recebe através de um celular, onde vai buscar alguém no transporte, onde leva o dinheiro, vê, ele não sabe quem foi que pagou, ele tem noção e é ele o dono do seu trabalho. Não tem alguém que o contrate o seu trabalho. Então, a esquerda precisa começar a ver as novas categorias, classes sociais, contradições entre as classes, desta nova sociedade. E enquanto não fizer isso, tem essa confusão, que você não dá para estar dizendo, você está na esquerda, na direita, e uma coisa meio doida. A esquerda, por exemplo, contra a reforma de algo que não está dando certo. A educação brasileira precisa ter reformas. Como é que você pode imaginar que um país como o nosso ainda tenha quase 10% de analfabetos? Analfabetos funcionais, uma população incapacitada para as novas tarefas, novas profissões, esse novo mundo. Então, isso está errado, precisa reformar. Esse Estado precisa sofrer uma profunda reforma. E não é apenas pelos absurdos dos penduricalhos, dos altos salários, não é apenas por isso, é porque não funciona. Bom, é nesse sentido que eu digo a você que está completamente desfocado. Mas como referencial, talvez quando tivermos uma sociedade mais estável, mais organizada, você ainda possa definir esquerda e direita em função dos projetos políticos, em função dos seus valores, mas isso hoje, evidentemente, está uma grande confusão. Não chega a ser, como Maluf dizia, que é apenas sinal de trânsito, mas evidentemente que está muito desfocado. Muito bem, vamos para o nosso intervalo. Em seguida, a gente volta aqui com o nosso podcast direto de Brasília. Qualidade é variedade, é confiança de verdade. Pra quem faz moda com o coração, tem Comercial Ferreira em cada criação. Comercial Ferreira, pode confiar. Há 25 anos pronta pra entregar. Pro Brasil inteiro a solução. Comercial Ferreira, tradição sem igual, 25 anos de história, levando qualidade para sua confecção. Tecidos tudo em um só lugar. Aprender um novo idioma pode abrir portas para muitas oportunidades, mas encontrar tempo para isso é um desafio. Berlitz Flex é um método online sem limites para sua fluência. Com o Berlitz Flex, você pode aprender um idioma online no seu próprio ritmo, praticando sua fala com reconhecimento de voz e aulas particulares com um instrutor. Agora, o poder do aprendizado de idiomas está ao alcance das suas mãos. Berlitz Flex. Fale um novo idioma de verdade, com lições interativas e aulas particulares. Seu futuro depende de suas escolhas. O Grau é a maior rede de ensino técnico do Brasil. Enfermagem, eletrotécnica, informática, edificações e muito mais. E você ainda conta com agência de emprego. Matricule-se agora. Você escolhe o Grau e o mercado escolhe você. Faça no Grau. Sonhar
É o primeiro passo para quem quer realizar. Não foi nada fácil, mas os obstáculos serviram de estímulo para seguir adiante. E assim nasceu a FVP. Pioneira em inovações, tecnologia, concursos de grande relevância socioeconômico para a região. A instituição foi conquistando credibilidade e respeito, o investimento em tecnologia de ponta, qualificação profissional e humanização do ensino superior fez com que os negócios se expandissem. Acreditar que os sonhos não têm fronteiras fez da FVP referência estadual em ensino superior. Assim acreditamos na força de um Brasil melhor. Muito bem, de volta aqui com o nosso podcast direto de Brasília. Mais uma pergunta dos nossos colaboradores. Aqui Betânia Santana, da Folha de Pernambuco. Presidente, o senhor assumiu Cidadania, a presidência nacional do partido, por uma decisão judicial. O senhor vai mesmo querer tocar esse partido, formar chapa e tudo, ou o senhor já está sem tesão mesmo e vai repassar o bastão para outra pessoa? A Betânia lá da Folha. Olha, Betânia, eu não vou bancar aqui o Lula de falar de tesão. Tem um Roberto Freire também que dizia, sem tesão não há solução. Teve um Roberto Freire, talvez esse é até melhor. Continuo, e você deve ter percebido, continuo tendo a mesma paixão pela política, pelo Brasil, que estou aqui demonstrando. E eu não sou aquele que me escondo, e não sou... Eu sou educado, não agrido, mas sou de dizer as coisas. E não tenho receio. Sem papas na língua. Sem papas. Eu digo aquilo e sempre fui assim. Né? Bom, então, o que acontece é de que eu não procurei voltar para a presidência do partido. Eu fui convocado para salvar o partido de um processo que corria riscos até para o seu registro. Por erros cometidos, não é nenhum desvio, mas por erros cometidos, o partido estava na ilegalidade, com uma direção não reconhecida pela justiça, pelos cartórios, pela lei. E isso, alguns velhos comunistas diziam, mas nós temos maioria, nós fizemos isso com maioria. Eu digo, olha, isso valia quando estava na clandestinidade, porque não obedecer à lei era o correto, até porque se a gente fosse buscar a lei vinha para nos prender, para reprimir e até matar. Nós éramos ilegais e clandestinos. Então, a lei não valia para nós, pelo contrário, a lei era contra nós. Mas agora vivemos num regime democrático, temos que obedecer à lei. Ao contrário, nós temos que ser guardião também, embora não seja nenhum poder judiciário. Nesse sentido, eu fui convocado, porque quando o partido descobre, tinha que resolver, e eu estou aí para resolver, não é para ficar. Mas também não vou resolver como se fosse uma madeira qualquer numa correnteza de um rio, que eles me levam. Não. Eu vou discutir para onde é que nós vamos. Até porque também eu tenho crítica à condução que vinha do ponto de vista político. O partido começava a desaparecer, inclusive. E vamos trabalhar. E uma das coisas que eu posso dizer a você é o seguinte, é que uma das decisões que eu vou lutar para que o Congresso decida, esse Congresso extraordinário, é que o partido tenha candidato em todos os estados brasileiros. Acabou. E tem que buscar. Nós vamos ter que enfrentar a cláusula de desempenho e tentar superá-las. E vamos buscar a política. E a política nossa pelo menos a minha, e eu espero que seja do partido, termos um candidato para ver se superamos essa polarização embrutecedora do país. E nesse sentido, aproveito para dizer, com a grande candidatura daquele jovem, e essa é importante também, juventude. Precisamos de uma nova geração no Brasil que traga o Brasil para o século XXI, porque nós estamos com governos há algum tempo que são do século passado. Muito bem, vamos rodar para mais perguntas. Olá, Magno, olá, deputado. Eu sou Rodolfo Lago, editor-chefe da edição nacional do Correio da Manhã.
Deputado, todos nós acompanhamos aí nos últimos meses todo esse processo no qual o senhor foi destituído da presidência do Cidadania, consegue agora retornar a partir de uma ação judicial. Tudo isso mostra uma situação de grande cisão interna no Cidadania e, enfim, aí nesse sentido é que eu lhe pergunto, esse problema, essa possível falta de unidade, não pode atrapalhar os planos políticos do Cidadania daqui para frente? O senhor teme uma cisão ainda maior do partido, defecções, pessoas que saiam? Muito obrigado pela... É o Rodolfo lá. É o Rodolfo, conheço bem. Uhum. Há tempo, ele bem jovem, era jornalista. Um grande jornalista, milita aqui há muito tempo. Acompanhava na Câmara, trabalhos constituintes, tudo Foi mais. Globo, mas JB, olha, revista. Rodolfo, a cisão que é problemática é quando você tem uma cisão política. Né? E muitas vezes é necessário você até aprofundar e não passar pano e dizer que ela não existe. Até porque você precisa ter rumo. E o que estava acontecendo politicamente no partido é que estávamos indo a um rumo que ia contra toda a nossa história desde o PCB. Né? Nós não temos mais relação com o programa do PCB. Mas a nossa origem tem a ver com a esquerda, que foi uma esquerda, inclusive, dominante no mundo. Né? Tínhamos a relação e o modelo da União Soviética, dos países do chamado socialismo real, e imaginávamos, durante todo aquele período, tínhamos discussão, ontem até, ou anteontem, eu acho que ontem, foi o dia que o Dubček assumiu o poder na Tchecoslováquia, que no período foi conhecida a Primavera de Praga. Foi no ano de 1966. E nós lá, eu já estava no partido, nós estávamos achando aquilo entusiasmado. Por quê? Porque era um processo de liberação, de discussão da questão democrática. Ou seja, essas discussões haviam no partido. E isso provocou, num determinado momento, uma certa cisão. Nós conseguimos sair, tal como o Partido Comunista Italiano, para uma nova formação. Nós criamos o PPS, o italiano criou o Partido Democrático della Sinistra, da esquerda, então, e vários outros racharam, se dividiram. Não é momento para isso. A nossa cisão está muito de qual é o caminho que nós vamos adotar. Nós, desde que rompemos, adotamos o caminho de que a democracia é um valor universal. E o que é que nós vemos a esquerda brasileira? Apoiando ditaduras. Apoia não Maduro apenas, apoia do Irã, que está para cair, ainda bem, estamos torcendo, e são os iranianos que estão derrubando. Apoia Putin, uma ditadura fascista, do Irã teocrática até, fundamentalista, islâmica, que tem xarias, que é misógina, que é homofóbica, e você vê a esquerda brasileira apoiando isso. Quando você fala esquerda, você quer dizer o presidente Lula, né? Sim, mas é a esquerda brasileira. Sim. A imprensa chama de esquerda eles. E quem não está com ele é como se fosse bolsonarista ou de direita. E eu estou querendo dizer que não. Nós somos de esquerda e uma esquerda democrática que não apoia a ditadura. E nós queremos dizer isso ao Brasil. Portanto, não podemos apoiar Lula. Muito bem. Há incompatibilidade. Então, nesse sentido, há debate dentro do partido. Vamos enfrentar, é ótimo, política se faz enfrentando. Eu não vejo isso como algo preocupante, não, ao contrário. Isso significa que nós estamos vivos. Então, vamos discutir e, sem problema algum, nós vamos definir pelo Congresso. O que eu posso dizer a você é que eu respeitarei a decisão do Congresso. Pronto. E se todos respeitarem, você foi derrotado politicamente. Mas o partido tem um projeto a ser feito. E eu estou há quantos anos, nem me lembro mais, mas desde 1962 nesse partido. Mudamos para a PPS, mudamos para a Cidadania, mas somos um fio da história. E eu quero que esse fio continue, porque isto significa
que eu não vivi feito barata tonta na política brasileira. Não. Tive um rumo e continuo nesse rumo. Vamos para mais perguntas. Fala, Magno Martins. Feliz 2026 para você, também para o nosso entrevistado de hoje, presidente do Cidadania, Roberto Freire. Eu sou Felipe Clis, me falo da rede ANC no Ceará. Minha pergunta é sobre o Cidadania aqui no estado. Como é que deve ser o posicionamento do partido, da sigla aqui no Ceará? Deve vir uma orientação da Nacional ou as decisões vão ficar a cargo do presidente aqui no Ceará, Alexandre Pereira? Ele chegou a declarar que a federação com o PSDB foi muito ruim. Há uma real possibilidade de uma federação com o PSB ou com o PDT aqui no Ceará? Muito obrigado. Olha, uma das coisas fundamentais na política é que você não vai conduzir o partido em função das partes. O partido não vai ter uma linha política que o Ceará define. Não. Nem Ceará, nem Pernambuco, nem São Paulo, nem nenhum estado vai, por conta das suas contradições políticas, definir o rumo do partido. O partido tem que ter uma posição nacional. A partir daí, discute como implementá-la nos estados. Se é possível, se tem incompatibilidades insanáveis que não podem ser superadas, isso vai ser discutido. Mas, em princípio, a decisão nacional é uma decisão que leva para os estados. Eu lembro que, por exemplo, em 2022, nós assumimos uma posição nacional de apoio à candidatura da Simone Tebet. E o Cidadania foi o partido que esteve nas ruas junto com a candidata Simone Tebet. Nós cumprimos com o nosso papel. Brincávamos até que era um exército Brancaleone, porque você não tinha esse apoio nem do PSDB e nem do MDB. E o Podemos foi um outro também que entrou já um pouco no final, embora a Renata de Abreu, muito ativa também nessa campanha. Mas isso é para dizer que eu não sei nem se o Alexandre continua presidente, né? No Ceará, eu não sei. Isso vai ser analisado. Mas o que eu posso dizer é que nós vamos ter um Congresso Nacional e, a partir daí, os estados, em função dessa decisão, vai ver como, nos seus estados, você acopla essa posição nacional. Não é cada um lá dizendo, porque aqui o que nos interessa é isso. Até porque ele, quando fala de PSDB, eu fico perguntando a ele se ele, por exemplo, lá no Ceará, vai apoiar o PT ou o bolsonarismo. Isso ele tem que saber o que é isso. Porque para apoiar os dois, ele está um pouco indo contra uma posição histórica do nosso partido. Nós votamos em Lula em algumas vezes, até no primeiro turno, em todo esse processo, mas teve um momento que nós, inclusive, lançamos candidato a presidente da República, até do Ceará, em 2 oportunidades. Não apoiamos Lula. Em 98, em 2002, Ciro Gomes. Ou seja, sempre agora buscando... voltou para o PSDB. Voltou para o PSDB. Então, eu não sei lá como é que vai ficar em função desse processo nacional. Bom, imagine Ciro Gomes apoiando Eduardo Leite. Eu apoio Ciro Gomes no Ceará. Pronto. Vamos para a última pergunta dos nossos colaboradores. Boa noite, Magno. Boa noite, Roberto Freire. Permita cumprimentá-lo com toda deferência. Meu nome é Arnaldo Santos, sou jornalista, editor-chefe da revista Mais Nordeste e falo direto de Fortaleza. Deputado Roberto Freire, nos anos 70, 80 e 90, o senhor foi uma das referências da esquerda para pessoas da minha geração. Hoje o senhor está à frente do Cidadania, propondo uma federação, uma coligação com o PSD. Qual é a relação que guarda do Roberto Freire dos anos 70, 80 e 90 até a redemocratização com as ideias desses partidos aos quais o senhor está hoje vinculado? Olha, eu não sei se você assistiu
Claro, deve. É o Arnaldo. Arnaldo, você deve ter visto minha resposta em relação à questão de esquerda e direita que foram aqui colocadas. Com base naquilo, eu quero dizer a você que eu continuo um homem de esquerda tal como fui durante toda a minha vida. Só que eu não sou aquele que não entende que eu não tenho ideia fixa. Eu não sou doido, né? Se o mundo muda, eu tenho que entender o que mudou para poder saber como me posicionar com os meus valores e os meus princípios, que continuam os mesmos. O problema, eu não estou dizendo que os outros não têm valores. O que eu estou dizendo é que os outros estão equivocados em analisar a realidade. Aqueles que se dizem de esquerda e não querem perceber que o mundo do trabalho mudou, que o mundo modificou-se, que nós estamos vivendo uma realidade que jogou fora toda uma ordem, inclusive internacional, que vinha vigente, e não falo da Guerra Fria que se acabou em 89. Não, o fim da União Soviética mudou também o mundo, mas mudou muito mais a partir desse processo da revolução científica, tecnológica, das inovações, do mundo digital, da internet, do mundo da inteligência artificial, de todo esse processo, e continua pensando que o mundo está lá, da burguesia e a classe proletária. É a classe proletária que está se reduzindo. Você entra numa fábrica, antigamente era 40 mil trabalhadores na Volkswagen, e cada grande indústria cheia de trabalhadores. Operário, classe operária, sindicatos fortes. Você entra hoje numa indústria, você vê máquinas, robôs. A China está com o exército robô. A guerra está sendo feita por drones. Então, e drones que são guiados pela inteligência humana. Então, esse mundo é outro. Como é que você continua pensando a política com um programa, com conceitos que não se aplicam mais? E vem me falar de esquerda e vem me criticar como não se estivesse na esquerda, essa esquerda com vocês morre. Não tem futuro, e não tem. Eu quero ter. Não, eu não tenho muito futuro, eu tenho muito mais passado. Eu compreendo isso. Mas é por isso que eu estou imaginando o Eduardo Leite, porque estou imaginando a juventude. Porque ele tem futuro. E eu quero com ele, pelo menos, imaginar que meus filhos e netos, agora muito mais netos, podem ter um mundo melhor. E vou continuar pensando isso. E não tem nenhum medo de ficar alguém falando que eu deixei de ser de esquerda, até porque esse tipo de fanatismo, isso pega bem para os talibãs, isso pega bem para quem defende teocracia iraniana, para quem está defendendo Putin ou ditaduras por aí afora. Não, eu estou defendendo liberdade, eu estou defendendo democracia, eu estou defendendo uma sociedade mais justa, menos desigual. E, felizmente, no Brasil, essa esquerda está, nesse século XX, há quase 20 anos no poder, e nós continuamos sendo uma das sociedades mais perversas em termos de igualdade do mundo. Isso significa dizer, meu caro Roberto Freire, que a esquerda não se reciclou e o senhor se reciclou. Esse termo eu não gosto de usar, não, porque esse negócio é de lixo. Eu não quero que ninguém seja lixo, né? Mas tento, pelo menos, compreender o mundo. É um ensinamento que veio, inclusive, do marxismo, que eu, na minha juventude, assumi e continuo ainda com alguns conceitos fundamentais do marxismo. Um deles é de que eu tenho que atuar em cima da análise concreta da realidade. Não é com base nas minhas ideias, nos meus dogmas, não. Isso é da igreja, que fica pensando que ainda pega a Bíblia e aquilo que aconteceu lá fica como se fosse uma verdade absoluta. Não, aquilo foi uma verdade, e se teve verdade, eu não sei se teve, foi lá. Hoje é outra coisa. Então, viver de dogma é evidente que eu estou vivendo sem entender o mundo que está aí. Eu não compreender o que é que significa hoje a juventude, o que é que significa os seus costumes, geração Z. Então, olha, sei lá, não importa, eu entendo
busco entender e, quando não entendo, vou procurar saber por que não estou entendendo. E não vou querer mudar a realidade em função do que eu penso. É ao contrário. Infelizmente, a esquerda, em grande parte no mundo, na América Latina em especial, não conseguiu ainda entender que nós estamos em outro mundo, que aí o referencial vale, que a esquerda do futuro precisa ter a capacidade de entender o mundo do futuro e não de ser fiel ao que foi no passado. Pode ter sido heróico, e fomos. Eu não me arrependo de nada do que eu fui. Nada, nada, nada. Faria tudo de novo se o mundo voltasse lá para trás. Agora, lá para frente, eu não posso fazer, porque eu não sou idiota. Roberto Freire, o Lula é imbatível? Olha, não. Não. Ele já teve riscos em 22. 22 foi uma eleição que, você se lembra, foi eleição da rejeição. Eu me lembro bem o impacto que a candidatura Simone Tebet tinha, de simpatia, percebia-se que era um quadro político, tinha um programa, tinha um projeto. Ela está demonstrando, inclusive, como ministra, com um projeto para o Brasil, que Lula se relega, não se interessa de integração com a América Latina, que esse é um grande projeto para o Brasil. Tem que ter pensado isso. Se não está pensando e está enfrentando Trump sem ter esta capacidade de pensar o Brasil e a América Latina junta, integrada. Isso é futuro. Ele não teve essa perspectiva. Mas aí eu digo o seguinte, as pessoas percebiam, né, o que Simone representava. Só que quando via a grande disputa, aquela polarização, o que era simpático a Simone, mas era contra Bolsonaro, disse, não, eu vou votar em Lula para esse Bolsonaro não ganhar. O mesmo se dava para aquele que era contra Lula e aí dizia, não vou votar nela porque se não votar em Lula, pode Bolsonaro ganhar. Então, este processo não vai ser o atual, não é o mesmo. Não vai ser Lula contra Bolsonaro. É contra um filho, talvez. Mas, de qualquer forma, essa sociedade cansou dessa polarização tóxica. Meu caro Roberto Freire, que bom tê-lo aqui no nosso podcast direto de Brasília. Esse vai ser um ano de eleições. Espero tê-lo aqui de volta já no curso da campanha, né? Não, vem aqui. E eu espero que você traga aqui, quem sabe, o futuro presidente. Vamos trazer o Eduardo Leite aqui, né? Pronto. Não, eu acho que é importante o país ouvi-lo, viu? Porque começa a ter esse processo de renovação. Eu sou um velho que estou falando essas coisas. É bom que um jovem fale, porque fala muito mais apropriadamente, porque a responsabilidade dele existirá no futuro. Um velho não, o senhor está bem, não, mas jovial, mas tem idade. A cabeça no lugar, dizendo coisa com coisa ainda, né? Claro, né? Mas olha, nós temos 83 anos, vou fazer 84. Mas está muito bem, graças a Deus. Mas isso é ótimo, eu estou... Isso é, e como diz Betânia, com tesão para a eleição de 2026. Olha, eu gosto de falar isso para minha mulher. É isso aí, minha gente. Nós voltamos na próxima terça-feira aqui com o nosso podcast direto de Brasília.